Olá amigos, aqui é o professor Gerardo Lima, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PTC no DF. E hoje vou tratar de um tema muito importante aqui para os pequenos empresários no Distrito Federal e no país inteiro. Foi aprovada a Lei Complementar número 162 de 6 de abril de 2018. Ela institui o Programa Especial de Regularização Tributária das microempresas e empresas de pequeno porte. Se trata de uma lei extremamente importante, ela tinha sido vetada pelo presidente da República, mas agora o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e ela entrou em vigor, foi publicada agora no dia 9. Consequentemente, tem a previsão nela de valer pelo prazo de 90 dias para adesão. Então, o pequeno empresário que precisa regularizar a sua situação diante de uma carga tributária abusiva e excessiva, como temos aqui no Brasil, vai ter a possibilidade aí até o dia 8 de julho de 2018. E basicamente são três opções que a lei concedeu para os pequenos empresários. Em qualquer dessas três situações, há a necessidade de pagar 5% do débito em até 5 parcelas mensais e consecutivas. Na primeira opção que o pequeno empresário vai ter, ele pode pagar de forma integral, e aí ele vai ter 90% de desconto nos juros, 70% nas multas e 100% nos encargos legais. Paga os 5% e paga os outros 95% com essas condições. A segunda opção é pagar o remanescente, dividido em 145 parcelas mensais e com 80% de desconto nos juros, 50% nas multas e 100% dos encargos legais. A terceira e última opção se refere ao pagamento dos 5% inicial e mais o remanescente, dividido em até 175 parcelas com redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais. Enfim, não é o ideal, já houve parcelamentos aí, e programas especiais para desconto nas multas, nos juros, com percentuais bem superiores, como aconteceu no refis da crise, mas pelo menos saiu um programa dirigido para os pequenos empresários, esse público extremamente relevante no Brasil, que responde por 52% de toda a massa salarial no país, 59% de todos os empregos, por 27% do PIB, por 98,5% de todos os empreendimentos e pela geração de renda de 70% dos brasileiros. Então se percebe que é um segmento extremamente relevante e é pelo seu trabalho, pequeno empresário, que esse país está indo para frente, mesmo com todas as dificuldades, com um ambiente de negócio muito ruim, que não consegue evoluir, mesmo com toda a burocracia, com a carga tributária excessiva, pelo suor do seu trabalho, junto com os trabalhadores, junto com os servidores públicos, todos construindo um país melhor, e o seu papel é fundamental. No Brasil, a gente tem a proteção do microempresário por meio da Constituição Federal, tanto no seu artigo 170, inciso 9, quanto no seu artigo 179, que manda que, inclusive, haja a instituição de um regime protetivo. E esse regime protetivo foi criado pela Lei Complementar número 123 de 2006. Então, há uma série de tratamentos um pouco benéficos para o pequeno empresário, como o próprio Simples Nacional, como uma vantagem nas licitações, como a dispensa de algumas obrigações tributárias, como algumas obrigações trabalhistas acessórias, como também a dispensa de algumas obrigações comerciais. Enfim, há uma gama aí de possibilidades para o microempresário, para aquele que está exercendo a microempresa ou empresa de pequeno porte, mas ainda é um regime insuficiente que tem uma série de dificuldades. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade de financiamento, a gente ainda tem uma baixa oferta de crédito, uma burocracia excessiva. A gente ocupa na relação do Banco Mundial a posição de número 125 de um total de 190 países. Então, na verdade, os pequenos empresários são heróis aqui no Brasil por conseguirem sobreviver em um ambiente tão ruim, tão inóspito para aquele que quer
produzir. E há possibilidades aí de soluções para melhorar, né, o ambiente de negócios, especialmente para os microempresários e empresários de pequeno porte. Como, por exemplo, nas situações de crise, a gente poderia falar do aumento do prazo, no caso do parcelamento especial do programa, né, do plano de recuperação especial. Há um procedimento específico na Lei 11.101 de 2005, um procedimento específico voltado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Hoje, nesse parcelamento específico, há um prazo máximo de 36 parcelas e já está tramitando no Congresso Nacional projeto para aumentar para 48 parcelas. A gente poderia pensar em 90 parcelas. Enfim, é um público que precisa, né, de uma atenção diferenciada porque não tem o mesmo acesso ao crédito dos grandes empresários. A gente também poderia, né, inclusive tem projeto de lei para retirar a exigência da certidão tributária após a aprovação do plano de recuperação judicial. Então, poderíamos até começar a testar isso com os pequenos empresários, né, com aqueles responsáveis pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A ideia também é criar, né, linhas de financiamento específicas para os pequenos empresários e inclusive de possibilitar o acesso deles ao mercado de capitais, que é uma grande vantagem que os grandes empresários possuem, né, um crédito mais barato, né, pelo esse acesso facilitado ao mercado de capitais. Hoje esse acesso ao mercado de capitais está muito difícil para o pequeno empresário, tendo em vista que a empresa que está enquadrada no Simples Nacional, ela não pode ser registrada como sociedade anônima. Além disso, ela não pode ter entre os seus sócios uma outra pessoa jurídica, então não poderia ter uma sociedade anônima. Mas já há alguns projetos, né, e novas ideias para resolver esse problema de maneira a facilitar o crédito também por essa via para os pequenos empresários. Então a gente tem lei que vai estabelecer a possibilidade de participação de uma sociedade anônima na microempresa. Também há projeto de lei que cria um regime especial da sociedade anônima qualificada e nesse caso seria possível que essa sociedade anônima qualificada ela se integrasse dentro do regime do Simples Nacional. Há outro projeto de lei que fala na inclusão no Simples de sociedades por ações. Enfim, há várias possibilidades, mas o fato é que nós precisamos dar uma atenção diferenciada para você, pequeno empresário. O Brasil precisa pensar em você, mas não simplesmente para trazer benefícios para você, mas pelo que você produz para a sociedade. O seu trabalho é fundamental. Então, fica os nossos parabéns pela aprovação da Lei Complementar 162 de 2018. Não percam o prazo, aproveitem essa oportunidade para regularizar a situação fiscal e vamos em frente, vamos lutando, que o Brasil ainda tem jeito. Muito obrigado a todos.